Olá. Cerca de 140 mil crianças e jovens com deficiência atendidos pelo BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada na Escola, ainda estão fora da sala de aula. Esse número já foi bem maior e chegou a 374 mil em 2007, o que revela que a educação inclusiva, que é a presença dos alunos com deficiência nas classes comuns da rede regular, está avançando com o passar do tempo. Outro dado mostra que apenas 6% dos professores do ensino básico têm formação específica mínima em educação inclusiva. Nossas convidadas de hoje falam dos desafios a serem enfrentados nessa área. A psicóloga Maria Luísa Cristino, coordenadora do Instituto Indianópolis, Liliane Garcês, mestre em Psicologia e Educação, ela é assessora especial da Secretaria da Pessoa com Deficiência do município de São Paulo, e Virgínia Marino, do Departamento de Ações Educacionais da Secretaria da Educação do município de São Bernardo do Campo. Muito obrigado pela presença de todas aqui neste programa Assembleia Debate. Maria Luísa, a educação inclusiva é você estar com todas as crianças no mesmo contexto escolar? Isso, eu acho que é importante dizer que o Instituto Indianópolis, que é a escola em que eu trabalho e que atende alunos com deficiência, e atendemos alunos com deficiência intelectual, com síndrome de Down, com transtorno global de desenvolvimento, com idades a partir de 7, mais de 50, quer dizer, a gente não tem limite para atendimentos. E temos, em média, quase 70 alunos, dos quais, assim, nós não conseguimos colocar num processo de inclusão esses nossos alunos. Por quê? Porque, em termos de eficiência intelectual, eles são muito prejudicados, quer dizer, tem um lado cognitivo muito difícil, um lado comportamental muito difícil, e hoje e nós recebemos também, acho que isso é importante dizer, que nós recebemos muitos alunos que estão dentro da escola regular e sofrem as dificuldades que hoje, naturalmente, nós vamos aqui conversar um pouco, não é? O quanto a escola regular está, muitas vezes, despreparada para poder atender, né? A gente vê alunos que poderiam estar sendo atendidos dentro da escola regular e muitas vezes as famílias não são acolhidas, o preconceito dessas crianças, dessas famílias permeiam assim toda a estrutura e o social dessa criança e é muito difícil. Então a família fica, eu tenho a inclusão, ele tem o direito, mas o atendimento que ele recebe, pelo menos nos casos que eu recebo, é muito difícil, né? Então, a nossa escola, ela, em alguns casos, o trabalho serve como ponte de você dar um atendimento pontual mesmo, no momento em que essa criança precisa de uma atenção mais individualizada, procurando trabalhar com essa criança, e principalmente nas idades mais precoces, vamos dizer assim, né? Idades de prontidão, para que ela possa ter a oportunidade de voltar ao sistema, ser incluída dentro de toda a parte da educação, dentro da inclusão, vamos dizer assim, né? Então, acho que esse é o mais importante, né? A criança está em desenvolvimento e é isso que tem que ser buscado. A intervenção, quando você tem uma criança com transtorno global de desenvolvimento, com autismo, seja com um transtorno de fala associado com outras comorbidades, com a deficiência intelectual, enfim. Eu acho que são profissionais, né, que fazem a intervenção, é a escola, é a família e a importância de olhar essa criança que está em desenvolvimento, vai ser um adulto e como vai ser esse adulto dentro da sociedade. Quais são as possibilidades que ele vai ter dentro da sociedade? Qual que é o trabalho que a gente vai poder oferecer? Como é que, embora a escola tenha um lado mais protegido, né, a escola tem. A gente não pode dizer que não tem, porque eles precisam muitas vezes desse lado do cuidado, né, de ter o professor e ter alguém que vá fazer orientação na própria atividade de vida básica, quer dizer, escovar um dente, abrir uma pasta de dente, isso são coisas mínimas, mas que muitas vezes tem que ter o apoio de 2 ou 3 profissionais para você poder ensinar. Agora, é importante ver o desenvolvimento. Isso eu acho que é fundamental e é o nosso objetivo dentro do Instituto.
Liliane, ainda na definição desse conceito, educação inclusiva, é um conceito relativamente novo, se tratando de Brasil? Se tratando de Brasil, a gente pode remetê-lo a mais ou menos a Declaração de Salamanca, lá por final da década de 80, começo da década de 90, culmina com a Declaração de Salamanca, em 94, que coloca esse pleonasmo, vamos dizer, na educação, esse adjetivo que, na verdade, ele é um pleonasmo, porque a educação é um direito humano já postulado lá desde 1948, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, o que se estabelece a partir da Declaração de Salamanca e com todo esse movimento político das pessoas com deficiência para terem lugar na sociedade, o que se estabelece é que a gente, enquanto sociedade, vai parar de tentar conformar os cidadãos na sociedade e vai passar a fazer mudanças na sociedade para que todos possam estar participando, né, para que todos possam participar. Então, educação inclusiva, nessa perspectiva, ela é sinônimo de educação para todos, né? E quando eu falo para todos, eu tenho que incluir aí uma outra palavrinha que é para todos e para cada um, né? Porque a gente tem que sair, vamos dizer, dessa perspectiva genérica, né? Porque somos diferentes, a diferença nos iguala, né? Todos os seres humanos são diferentes entre si, todos merecem, portanto, uma atenção diferenciada. No caso dos estudantes com deficiência, né, que pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, estão aí incluídos também as crianças com autismo, né, assim, os estudantes que têm transtorno do espectro do autismo, então está incluído nessa perspectiva. A ideia é o quê? Que a sociedade passe a trabalhar com as barreiras que a própria sociedade criou, né? Então, assim, a definição que está posta na Convenção é que pessoas com deficiência são aquelas que têm um impedimento, né? Seja físico, intelectual, mental, sensorial, e que ao ter contato com diferentes barreiras, são impedidas de participar. Então, o que é a educação inclusiva? A gente lutar contra essas barreiras para que todos possam ter acesso ao currículo, ao conhecimento historicamente acumulado, enfim, a tudo aquilo que a gente acha que é importante passar para todas as crianças. A convenção que você destaca é essa aqui? Essa mesmo. De 2007. Ela foi finalizada em 2006, foi posta a público em 2007 e foi ratificada no Brasil com status de emenda constitucional pelos decretos 186 do Senado, né, do Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados, e depois pelo Poder Executivo em 2009. Agora, você destacou a Declaração de Salamanca. Essa declaração, ela é um dos marcos internacionais que o Plano Nacional de Educação de 2001 seguiu. Agora, sim, o Plano Nacional de Educação de 2014 segue outros marcos internacionais, seguramente que também modernizaram o tratamento dessa questão. Como é que é isso? Sem dúvida nenhuma. A Declaração de Salamanca, por que a gente continua achando que ela é um marco? Porque ela, pela primeira vez, ela explicita essa questão. E ela inverte, é a escola que tem que se adaptar, é a escola que tem que modificar suas atitudes, suas ações, seu corpo técnico, seus materiais, para que atenda às necessidades dos estudantes. Então, a Declaração de Salamanca, ela já coloca isso em 1994. A Convenção da ONU, então, passado todo esse tempo, a Convenção da ONU estabelece a mudança do próprio conceito de deficiência, o próprio conceito de pessoa com deficiência. Por quê? Mas o que é importante a gente saber? Que isso não é fruto de pessoas que estão sentadas em seus gabinetes e que, de repente, estudaram muito e resolveram estabelecer um outro conceito para a pessoa com deficiência. Isso é fruto de muita movimentação política das pessoas com deficiência, e da sociedade como um todo, né? Então, obviamente que o Plano Nacional de Educação, que acabamos de aprovar agora em 2014, né, ele leva em consideração todas essas mudanças e, na sua meta 4, ele estabelece que devemos universalizar o ensino, né, para as crianças de 4 a 17 anos, como é para
todas as crianças, né, e jovens e adolescentes, também para as crianças público-alvo da educação especial, com deficiência, transtorno global de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. É um plano para 10 anos? É um plano para 10 anos. Virgínia, eu destaquei aqui na abertura 140 mil crianças e jovens com deficiência, todos eles atendidos pelo BPC, o Benefício de Prestação Continuada na Escola, que é um salário mínimo, né? Essas crianças estão fora da sala de aula. Esse número foi bem maior, 374 mil em 2007. De qualquer maneira, é um número elevado. É uma realidade distante a educação inclusiva no Brasil, ainda, considerando esses números? Eu acho que tem uma questão para dizer do BPC, que o BPC ele é um benefício não condicionante à educação. Então, o BPC é um benefício e o BPC Escola é um outro benefício, na verdade, ele acopla a importância, a garantia do direito à educação às crianças com deficiência, nesse caso. Então, sim, é um grande desafio ainda a educação inclusiva no Brasil, porque a educação no Brasil é um grande desafio em toda a sua continentalidade. Então, acho que isso é uma questão que a gente precisa considerar. Com relação ao BPC, eu acho que o que ele tem de importante para as redes municipais de ensino é justamente isso, saber quem são as crianças com deficiência, que são beneficiárias do BPC e que estão fora da escola. E, portanto, que a rede municipal, no caso, onde eu trabalho, ela tem um compromisso da garantia do direito à educação a essas crianças, na idade que elas estão. Eu acho que é isso que a gente ainda precisa, de fato, equalizar, porque ainda temos uma questão do acesso à educação que ainda é um problema em todo o país. Então, por exemplo, o atendimento das crianças de creche ainda não está equacionado em nenhum dos municípios. Portanto, o BPC vem também somar isso, como as crianças com deficiência podem estar na escola também na idade da creche. O que o Plano Nacional de Educação estabelece como público-alvo da educação inclusiva? Então, a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, que é de 2008, ela define qual é o público-alvo da educação especial. É a política e não o Plano Nacional de Educação. Isso, que, de fato, vem e assume a política nacional. Eu acho que esse é o papel do plano, né? Ele, de fato, assume a política como uma definidora desse público. O público hoje são as pessoas com deficiência, seja ela visual, sensorial, física, mental. Hoje se tem uma diferenciação entre mental e intelectual, que é uma discussão que está em voga também. E, para isso, também as crianças com autismo, que hoje são os transtornos do espectro autista, o TEA, não é mais crianças com autismo, e as crianças com altas habilidades e superdotação, que, de fato, é um outro público bastante esquecido na educação brasileira. Existe, Luísa, uma dívida histórica do país em relação à educação especial? Eu acho que sim. Eu acho que a gente, pensando em tudo isso que foi falado com cada uma, a gente pode pensar que nós passamos assim muitos anos trabalhando assim. As crianças especiais, elas têm escolas especiais e não vamos olhar nas suas forças e fraquezas. Eu acho que quando você pensa em uma criança com algum tipo de deficiência, você tem que ter esse critério, né? O que essa criança, ela tem forças e fraquezas, ela é uma pessoa. Então, assim, por muitos anos ficou-se assim, a criança que é típica, né? A criança normal, ela tem todo o acesso à educação e de todo o nível, e a criança especial, a criança com deficiência, ela tem escolas, vamos dizer, lugares específicos. Mas acho que ao longo desses anos, toda essa luta em função de realmente nós termos aí tantos adultos que hoje, sem trabalho, sem posicionamento, sem estrutura dentro da sociedade, o sócio emocional dessas pessoas abalados dentro desse desenvolvimento, eu acho que a gente fica hoje, pelo menos eu vejo no meu trabalho, são dois mundos, né? A escola especial, pelo menos no Instituto Indianópolis, nós temos essa posição. Nós acreditamos na inclusão. Na medida que vem uma criança com possibilidades de estar dentro de um processo de inclusão, nós não aceitamos essa criança.
porque eu não posso colocar um aluno com possibilidades de aprendizagem dentro de um contexto onde eu tenho um atraso, onde eu tenho níveis aí de comprometimento. Então, eu acho que esse olhar é que é importante, né? Não é uma briga entre eu não acredito na inclusão, eu acredito só na escola especial. Acho que isso é um fato importante, social, que nós temos que debater e a sociedade tem que debater. Só para fechar esse raciocínio, para a gente ir para o outro bloco, existe uma diferença entre educação inclusiva e educação especial? Esses termos eu são acho separados? que é inclusiva no sentido mais? de que você tem, a criança tem o direito, né, como foi falado, quer dizer, a criança ela tem o direito de estar dentro do ensino regular, recebendo a educação assim como todas as outras, dentro do seu tempo, dentro do seu aprendizado, e tendo esse olhar do educador. Eu acho que aí é que a grande questão é a gente ter uma sociedade que forma educadores que possam ter esses instrumentos bem à mão para entender dentro de uma sala de 30 eu tenho um que tem uma dificuldade. E que dificuldade é essa? Como eu posso chegar nessa criança? Que trabalho eu posso fazer com essa criança? Na educação especial, você tem uma sala com 6, 7 crianças, onde você pode trabalhar individualmente dentro das forças e fraquezas dessa criança e desenvolvendo dentro do próprio desenvolvimento dela as conquistas que ela pode ter. Você falou em formação de educadores, nós vamos agora para o intervalo e esse é o assunto do próximo bloco. Estamos falando hoje sobre educação inclusiva aqui no programa Assembleia Debate. Até já. De volta com o programa Assembleia Debate, aqui na TV Alesp, e o nosso tema hoje, educação inclusiva. Liliane, como é que se forma um professor inclusivo? Ele é formado, ele vai lá para o curso, a parte teórica, pedagógica, claro, evidentemente, mas ou ele tem que se formar, ele é formado ou ele tem que se formar? É a prática que vai dizer o trabalho dele. Eu entendo que essa tua pergunta, ela cabe para qualquer profissional, né? Quando você frequenta uma faculdade, uma universidade, você aprende alguns conceitos, aprende várias questões, mas quando você vai para a prática, você percebe que a realidade é um pouco diferente, né, do que está aparecendo lá nos livros, até porque a realidade ela é muito dinâmica, né? Então, na pedagogia, isso vem sendo discutido há muito tempo. Há muito tempo a gente na pedagogia já fala que não existe aluno ideal, né? Não existe uma escola ideal, não existe isso. Então, isso vale tanto para crianças com deficiência, ou seja, público-alvo da educação especial, como para crianças que não são público-alvo da educação especial, né? Então, assim, eu acho que o momento que a gente está vivendo hoje, a partir da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, está posto para nós, enquanto sociedade, que a gente não precisa escolher ou uma coisa ou outra, ou o especialista, ou a especialidade, ou o específico, ou o comum, o regular, o geral, né? Então, pensando um pouco nessas questões e até no que a gente discutiu um pouquinho no bloco anterior, se a gente pegar o nome da política nacional, acho que a gente tem um exemplo de como a gente pode lidar com essa questão. Então, é Política Nacional de Educação Especial, que é o nome da modalidade, que é o nome da especialidade, que é o nome do campo de conhecimento. Na perspectiva da educação inclusiva, que é uma perspectiva do quê? Uma enormidade essa política, né? Esse plano, né? Ele é enorme. Por quê? Porque não dá para... Simples porque não dá para a gente resumir. Porque eu tenho que falar que... Não dá para falar Plano Nacional para Educação Inclusiva? Não, a política nacional, a gente não pode falar por quê? Política. Porque o que acontece? Se a gente falar para a educação inclusiva, se eu assumo que tem alguma educação no mundo que não é inclusiva, é melhor fecha o boteco, né? Se eu assumo que a minha educação não é inclusiva, como é que eu vou conseguir... Ela é um contrassenso no próprio conceito, né? Eu não posso assumir que a educação que eu ofereço, enquanto política pública, ela não assegura o direito para todos. E acho, né, então, acho que Liliane, essa é a questão. Que a questão do inclusivo, ele passa por uma discussão que tem a ver com o histórico do nosso país, com as dívidas históricas, como você disse, que é para além da pessoa com deficiência. Uhum. Então, é para a questão das pessoas negras, é para a questão de todas as discussões étnico-raciais, né? A questão do gênero,
Isso é inclusivo, é uma escola Das para desigualdades todos econômicas, e enfim. todas, não apenas para a pessoa com deficiência. Educação inclusiva não se restringe à pessoa com deficiência. Por isso a educação é. especial tem um público próprio que inclui a pessoa com deficiência. A educação inclusiva ela tem uma amplitude muito maior do que apenas a pessoa com deficiência, com transtornos do autismo ou com a questão das altas habilidades de superdotação. E aí, pegando Então, esse gancho... essa é a diferença. E aí, pegando esse gancho, quando você fala de formação de professor, a gente tem que introduzir na questão da pedagogia como um todo algumas disciplinas, né, ou alguns conceitos que dizem respeito a como eu ensinar para todas as crianças, que todas são diferentes, dentro de uma mesma sala de aula. Então, essa é uma parte. E a outra formação que a gente tem é a formação para o atendimento educacional especializado. Quando eu falei para a sociedade não cabe mais escolher, significa que a criança tem direito, se ela é uma criança com deficiência, público-alvo da educação especial, ela tem o direito de ter o ensino regular comum num turno e o atendimento educacional especializado no outro turno. Então, neste turno, ela vai ter exatamente o que todas as crianças têm. E nesse outro turno, ela vai, junto com o professor especialista, né, estabelecer qual é o meio, qual é o modo mais interessante para que ela tenha acesso ao currículo. Então, ela tem o direito aos dois, tanto ao especializado como ao ensino comum. E daí, a importância do que a Luísa falou, que é as parcerias entre essas instituições que, historicamente, desenvolveram conhecimentos específicos sobre as crianças com deficiência, né? E essa parceria com o poder público. Por quê? Que dá, vamos dizer, de uma forma geral, a educação para todos. Porque é nesse equilíbrio, nesse balanço entre os dois, é que a criança ganha, ela se beneficia, né? Porque ela tem tanto uma coisa como a outra, né? Para arrematar, quer dizer, a diferença entre o antes e o depois. O atendimento, a educação especializada, ela era substitutiva no ensino regular. Isso. Hoje ela é complementar. Hoje ela é complementar ou suplementar, é o que a gente fala. É o que já está posto na nossa LDB desde muito tempo, né? Desde 96. Mas... Por isso que a gente fala que isso é um movimento histórico. Ele está posto, mas a gente vem criando mecanismos para que isso de fato se efetive na prática, né? E esses mecanismos são históricos. Então vamos para a prática. O que é um bom projeto de escola inclusiva? Virgínia e Luísa. Eu acho que você fala da inclusiva. Eu acho que um bom projeto de uma escola inclusiva é uma escola bem pensada para todas as pessoas que ali estarão. Desde das crianças ou jovens e adultos que estão hoje na EJA, por exemplo, aos profissionais, à comunidade, aos pais, às famílias dessas pessoas, né? Acho que um bom projeto é aquele que olha uma discussão nova em educação para o seu território. Aonde aquela escola está? Quem é aquela população? São as crianças, os jovens e adultos daquela localidade que frequentam essa escola? Incluindo a criança com deficiência, porque toda criança com deficiência ela pertence a um bairro, a uma região, a uma comunidade. E essa é uma das grandes críticas que às vezes a gente faz com relação às escolas especiais, que muitas vezes elas estão em lugares totalmente distantes da comunidade daquela criança. E a criança, de fato, ela é retirada do seu convívio social e muitas vezes ela não consegue se retomar aquele convívio da localidade onde ela vive. Então, ela vive unicamente de escola. E não é essa. Por isso que é importante o E, né, Vi? Exatamente. Acho que é isso. Por isso que é importante o E. Ela tem que estar nos dois para ela ter esse convívio e também ter o atendimento especializado. Exatamente. Então, acho que assim, a questão de um bom projeto de uma escola inclusiva é aquele que vai olhar para esse território, vai conhecer a sua comunidade, as possibilidades daquela comunidade e vai olhar para dentro da sua escola e vai olhar para cada aluno, para cada necessidade. Eu acho que uma coisa que é importante também, enquanto setor público, é de fato pensar quais são os recursos e os apoios que essa escola que atende este aluno necessita para, de fato, ela ser uma escola de qualidade. Portanto, uma escola inclusiva. Então, o setor público ele tem fundamental importância em
suprir as necessidades daquela escola, seja de acessibilidade física, seja de quadro de profissionais, seja de formação continuada dos profissionais daquela escola para bem atender a todos os alunos daquela escola, inclusive os alunos com deficiência. Maria Luísa, a mesma questão, qual é o projeto ideal de escola inclusiva? E um número aqui que eu apresentei antes, que é o 6% dos professores que atuam no ensino básico tem formação específica, não tem formação, ou melhor, apenas 6% dos professores que atuam no ensino básico têm formação específica mínima em educação inclusiva. A política nacional, ela não deveria recomendar essa formação especializada? Eu acredito que sim. Eu acho que se a gente tivesse isso de Ou uma ela maneira... recomenda? Ela recomenda. Não, Recomenda. ela recomenda. O Plano Nacional recomenda. Recomenda. E a política Recomenda não, ele estabelece. Estabelece Né? Porque isso. o Plano Nacional é uma lei. Mas o que está acontecendo? Por que esse número é tão baixo? Apenas 6% acho que é que é tem importante esse dizer mínimo disso. necessário. Eu acho que vai o que você mencionou no primeiro bloco. Esse é um movimento histórico. Esse conceito é um conceito novo, relativamente novo, se você for pensar historicamente. Se você pensar que a convenção ela foi estabelecida aqui no Brasil em 2008, né? Vamos pensar assim, 2008, e a Política Nacional de 2008, nós tivemos, de 2008 a 2014, a gente tem aí 6 anos. 6 anos não tenho o segundo movimento ainda de pedagogia, né? Se eu pensar... De então, assim, formador. de formador Isso. mesmo. Quero retomar. E aí a gente tem, só acabar o raciocínio, Isso. e a gente tem o quê? Um esforço do poder público e também das universidades, obviamente, nessa formação em serviço. Né? Que é como a gente está dando conta, né? E acho que Que é o formar ali na prática. Que é o formar ali na prática, ali no dia a dia, no território, olhando o projeto político-pedagógico de cada uma das escolas. Eu acho que essa vem sendo Mas muito a avaliação da Maria Luísa sobre o bom projeto de escola e essa questão também da formação. Eu acho que é importantíssimo, né, o que está sendo dito, porque a gente precisa sair do projeto. Eu acho que essa é a questão fundamental, é a gente sair do projeto, né? Quer dizer, a gente tem a lei, a gente tem as coisas seguradas, quer dizer, a ideia dessa pessoa que vai se tornar um adulto com mobilidade ou não. Porque a gente também tem que pensar, assim, nessa porcentagem de adultos com deficiência que não vão ter não vai ter essa mobilidade, não vai ter essa possibilidade de independência, de inclusão no trabalho. Então, eu penso assim, são esses mundos que nós vamos, assim, cada vez mais conviver e lutar, que eu acho que essa é a luta social importante no nosso país, quer dizer, tratar desta inclusão de um modo de qualidade, para que a gente saia desses 6%, 6%. Quer dizer, o que significa 6% no nosso país, no nosso estado, onde você, quer dizer, eu dou um curso de introdução de autismo, né? Quer dizer, eu tenho professores da rede que vão por conta própria buscar informação, não é a coordenadora, não é a diretora da escola, seja a prefeitura, seja estado, que está pagando, paga do seu bolso, porque olha, eu tenho um aluno autista lá, o que eu faço? Como é que eu cuido? Então é assim, o educador, ele fica perdido com essa criança, né? Então eu acho que são essas coisas que a gente tem que discutir, que a escola especial tem esse trabalho, né? Quando você tem essas crianças, esses adultos com... Nessa realidade da educação inclusiva, as APAES perdem espaço? Virgínia? Depende de que espaço. Eu acho que essa é uma discussão bastante importante. Eu acho que se nós discutimos isso há pouco, numa luta de que onde é o lugar da pessoa com deficiência, ou na escola especial segregada ou no ensino regular, nós perdemos todos os espaços. Agora, se a gente juntar forças e de verdade, as APAES, por exemplo, vierem com esse saber acumulado que tiveram sobre a pessoa com deficiência, se juntar à discussão da educação inclusiva no ensino comum, nós ganhamos espaços todos. Você concorda, Liliane? Eu queria só alertar uma questão também, que eu acho que ela é muito importante nesse debate de educação inclusiva, e que é bastante polêmica, inclusive. Educação
especial numa perspectiva de educação inclusiva significa financiamento, significa dinheiro público. E eu acho que, enquanto defensora da escola pública, eu acho que isso também está em jogo nesse momento. A importância do dinheiro público investido em educação pública, em espaços públicos de educação. Acho que a Maria Luísa falava uma questão que, de verdade, quando você olha para a amplitude do país, ela não é uma realidade. Escola especial acontece nesse modelo muito mais na região sudeste do que, na verdade, no Amazonas, em todo o norte e nordeste. Sim, eu concordo. E aí a importância de uma escola que seja para todos, porque muitas vezes os meninos não chegam a lugar nenhum. E se não tiver uma escola, então, especial, onde eles estarão? Está sendo negado um direito que é o direito à educação. Então, acho que essa questão do financiamento é importante na discussão da educação inclusiva, de que a gente possa complementar saberes e não disputar público e linhas de financiamento, são questões importantes que também estão para além da discussão, de fato, da qualidade de ensino, muitas vezes. Eu acho que esse é um debate importante. Eu acho que eu posso dar o exemplo da PAI de São Paulo, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar na PAI de São Paulo. Tem formação lá também. Né? E a ideia da PAI de São Paulo era encerrar o atendimento exclusivo, né? Encerrar o substitutivo, como você falou bem, ou seja, fechar a escola especial e instituir o atendimento educacional especializado a ser ofertado para o poder público por meio de conveniamento, tanto para o Estado como para o município, do atendimento educacional especializado. Isso foi feito e hoje a APAE é uma das referências dentro da rede de APAES, vamos dizer assim, ela é uma referência, a APAE de São Paulo é uma referência nesse atendimento no contraturno. Então, a criança está lá de manhã na escola do seu bairro, enfim, da sua localidade, e à tarde, porque essa escola não tem sala de recurso multifuncional ou porque ela não tem condições de oferecer, ele vai para a PAI e recebe lá o seu atendimento educacional especializado. Então, assim, tem lugar, tem espaço. Eu acho que a educação inclusiva, a perspectiva da educação inclusiva, ela nos empurra a mudar o sistema. E aí mudar o sistema internamente das escolas especiais, das escolas comuns, da sociedade como um todo, das famílias, das comunidades. Eu acho que é um pouco por aí. Aqui na TV Alesp, você acompanha o programa Assembleia Debate. O nosso tema hoje é educação inclusiva. Mais um intervalo. Voltamos em seguida. Até já. De volta com o programa Assembleia Debate. O nosso tema hoje é educação inclusiva. Maria Luísa, na parte prática, como é que funciona uma sala de aula de educação inclusiva? Quantos alunos tem, ou o ideal de ter? Como é que funciona isso? Isso. Em média, no Instituto, nós temos, assim, de 6 as salas com 6 alunos, né? E, no máximo, nós temos 10 alunos ou 12 em oficinas, né? Mais do que isso, com um professor e mais um técnico que a gente chama de técnico de reabilitação, ou seja, vai estar cuidando se precisa ir ao banheiro, qual é o atendimento que ele precisa, se vai embora, vai pegar a mochila, vai pegar as suas coisinhas para levar do refeitório. Então, organizando de modo que ele tenha a independência dele, né? Que ele se resolva nas coisas que lhe pertencem. Então, isso é um trabalho que se faz também, não é fazer por ele. Então, isso tudo que a gente faz com esses alunos, quer dizer, que é o ideal que a gente tem de estar colocando, porque se você pensa que é um trabalho individualizado ao mesmo tempo, trazendo o convívio do grupo, trazendo o trabalho de interação com outras salas, interação na educação física, na natação, enfim, o que seja, você tem que ter grupos menores para poder trabalhar, ainda mais que nós trabalhamos com grupos de deficientes mais graves, autistas, que a gente sabe que é leve, moderado, grave, é muito mais para grave do que leve, a gente não atende, porque você pode ter esse aluno dentro da inclusão, com certeza, né? Porque ele tem condições de alfabetização. Então, esse é o perfil de atendimento. E acho que é importante, dentro das nossas, né, na nossa discussão, um dos pensamentos que eu acho que a sociedade e tudo isso que a gente está falando tem que pensar é que a inclusão, ela se dá, vamos dizer, de 0 a 17 anos.
Então, o que nós vamos fazer com os nossos adultos deficientes? Né? Qual é o trabalho? Por isso, da importância da sociedade se instrumentalizar, quer dizer, esse profissional ter condições, o Estado dar condições, pensar na formação desse profissional que sai lá da pedagogia, mas precisa ter essa formação. Ele precisa entender como é que funciona isso. Então, eu acho que é muito maior, né, essa discussão. Virgínia, quais são os benefícios, não sei nem se é esse o termo correto para se usar, para as crianças que não têm deficiência nesse convívio com as crianças com deficiência? Eu acho que é total e absoluto. No momento que a gente vive uma sociedade onde a gente tem uma crise de valores, de relações, eu acho que estar com todos é uma possibilidade, de fato, de se tornar mais humano. E eu acho que essa é uma das grandes discussões que hoje a educação precisa se remeter. Então, estar com todos, com todas as diferenças, a gente tem tido experiências belíssimas de apoio, de estar junto, de ampliar o convívio para além da escola, que eu acho que é, como eu disse anteriormente, uma das funções também da inclusão, seja ela em qual local acontecer, para um convívio social, porque a gente não vive só de escola. Acho que é um pouquinho disso que a Luísa vai dizendo, né? A escola tem um papel fundamental, mas não é apenas a escola que pode ser a única possibilidade de convívio e de aprendizagem da pessoa com deficiência, porque eles crescem, como ela disse. Mas eu queria retomar uma questão que a Luísa falou, que é o número de alunos por turma. Esse é um grande desafio das redes municipais de ensino e das redes estaduais, né? Na verdade, quando a Luísa fala, ela fala não fala de uma turma inclusiva, ela fala de uma turma de educação especial de alunos com a mesma deficiência numa instituição especializada. Que seria o correspondente ao AEE. Exato. Né? Quando a gente fala de rede municipal, nós temos trabalhado na rede municipal, porque nós temos crianças com deficiência a partir do berçário, então a partir dos 6 meses de idade, né? Cada turma ela é composta pelo número a partir da característica da deficiência daquela criança, da potencialidade daquela criança. Uma criança com uma deficiência física, apenas no sentido de que ela não tem outras deficiências, ela precisa de um determinado recurso, um determinado apoio e um determinado número de alunos na turma. Isso se diferencia totalmente com uma criança autista, que muitas vezes ela precisa de muito mais recursos, muito mais apoios físicos, humanos e também um número reduzido de crianças em sala de aula. Então, na educação especial, na perspectiva inclusiva, olhar para cada um, para a possibilidade de cada um, é o que determina o número também de alunos em cada sala. Então, em São Bernardo do Campo, a gente tem trabalhado nessa perspectiva. É fato que isso tem uma escolha. Ao mesmo tempo em que eu tenho uma criança com deficiência, eu tenho que também garantir o direito de que todas as crianças possam estar na escola. E isso é algo para se condicionar, como eu dizia no BPC inicialmente. Esse é um desafio que as redes municipais têm. Mas que em São Bernardo do Campo, como a gente tem uma grande cobertura de educação, nós temos conseguido dar conta de conseguir olhar para aquela criança. Então, eu tenho turmas com 18 alunos, turmas de fundamental que teriam até 32 alunos. Mas pela característica daquela criança, pela necessidade, muitas vezes, não apenas da criança, mas também daquele grupo de alunos que estão naquela turma e daquele professor, também a gente reduz o número de alunos para poder atender bem a todas as crianças. Acho que só para deixar marcado que essa é uma luta na educação, no movimento dos educadores, da educação como um todo, a redução do número de alunos, ela é uma luta histórica e que vem acontecendo. Na minha época, né? Eu estudei, cheguei a estudar com 40, 42, 45 na sala de aula. Hoje, isso é exceção, não é regra. A gente não chegou nos 25 que a gente gostaria, porque esse é o número cabalístico que a gente luta para 25 em cada sala de aula, né? A gente não chegou nos 25 enquanto realidade majoritária no país, mas estamos nos aproximando, né? Hoje a gente tem visivelmente uma queda do número de alunos em sala de aula, né? Não por conta da entrada
dos alunos com deficiência, mas porque isso é uma luta histórica. Um bom ambiente de trabalho requer também uma redução de alunos em Isso sala de traz aula. qualidade na educação. Traz qualidade. Isso traz Posso qualidade. fazer uma outra colocação? No entanto, o que a Luísa coloca, e eu acho que volto a afirmar que é a importância da educação especial, é fato que em alguns momentos os meninos precisam estar ou em pequenos grupos ou em atendimento individual. Onde isso hoje acontece na educação especial, na perspectiva da educação inclusiva? No atendimento educacional especializado, que é o AEE, é o contraturno. É o momento onde ele vai poder estar com um professor especializado, onde se discute essa questão de que formação continuada é essa, que esse professor necessita para poder, de fato, conhecer as potencialidades e poder pensar recursos e apoios para aquele aluno. Então, é fato que ele pode estar sim no regular, com todos os seus colegas, vivendo de fato a infância quando a gente pensa em crianças, e o mundo social quando a gente pensa em jovens e adultos. Mas ele também precisa de um atendimento que não pode esquecer a especificidade de uma pessoa com deficiência. Então, essa é a complementariedade que eu acho que é o diferencial que a gente precisa pensar. É o E. A Virgínia destacou, Liliane, o ir além, né, da sala de aula, a educação inclusiva ir além da sala de aula. Onde é que a educação inclusiva quer chegar? Então, a gente quer chegar, na verdade, a uma sociedade inclusiva, porque a gente quer o mundo, né? E, na verdade, o mundo quer isso, né? Esse é um movimento mundial, né? Nós queremos uma sociedade onde todos possam participar. E depois do todos, a gente não pode colocar vírgula nenhuma. Se é todos, né? Então, se são todos, temos que quebrar essas barreiras. O que a gente tem hoje, nacionalmente? E aí eu vou falar um pouquinho de onde eu trabalho, né? Hoje a gente tem, além desses planos que você mencionou, a gente tem o Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é chamado, mais conhecido, como Plano Viver Sem Limite, né? Neste Plano Viver Sem Limite, a gente tem 4 eixos. Um deles é a educação, mas o outro eixo é saúde, o outro eixo é assistência social, né? Assistência social de uma forma geral, e o outro eixo é acessibilidade. Bom, cada município e cada estado, ele pode aderir a esse plano, né? E assinando o termo de adesão. São Paulo, o município de São Paulo fez isso em 2013 e nós construímos este plano, que é o Plano Municipal de Ações Articuladas para as Pessoas com Deficiência, o São Paulo Mais Inclusiva, né? Na mesma perspectiva do Plano Nacional, né? Porque somos uma federação e, portanto, os entes federados eles têm que se articular e trabalhar juntos, né? Mas a gente já levou em consideração a especificidade do município de São Paulo. Então, a gente não tem só 4 eixos: saúde, educação, acessibilidade e assistência social, inclusão social, né? A gente também tem o eixo de trabalho. Porque em São Paulo é conhecido como uma cidade de trabalho. E a gente entende, então, aí esse ir além, né? A gente entende que, para ir além, a gente precisa articular políticas públicas, a gente tem que trabalhar no território, como a Virgínia destacou, e trabalhar no território significa articular principalmente, não só, mas principalmente a saúde, a educação e a assistência social, né? Porque uma criança, qualquer criança, né? Ela precisa, para além da educação, ela precisa ter um atendimento em saúde, ela precisa ter as questões de inserção social atendidas também, e isso tem que estar no território. Então, essa articulação de políticas públicas é o que a população se queixa muito quando a gente fala da educação inclusiva. Porque uma educação inclusiva, educação não é só escolarização, né? Educação não é só informação. Então, a gente tem que trabalhar com a comunidade como um todo e ir além, né? A gente quer que todo mundo participe. O tempo do programa está acabando, eu tenho 3 minutos, 1 minuto para cada uma fazer a sua conclusão. Liliane, como é que a escola e a família devem interagir? Você falou em quebrar barreiras, então a educação inclusiva tem que entrar na escola, tem que entrar no professor, tem que entrar na família. Como é que essas barreiras são quebradas até chegar na família? Para a sua conclusão, 1 minuto. A coisa boa é que nós criamos as barreiras e, portanto, nós podemos destruí-las, né? Então, isso é uma coisa interessante. Nós ensinamos as famílias que o lugar das crianças com deficiência não era nas escolas. E agora a gente vai ensinar que é também na escola, é na escola que eles têm que estar. Então, como é que a gente entra na família? A escola tem vários mecanismos de participação
da família, né? Seja reuniões de pais, seja os conselhos escolares, a gente tem vários movimentos aí. E a discussão, a conversa tete a tete, eu acho que quando a criança chega na escola, ela já traz um conhecimento. Ela tem uma família que a criou, que cuidou dela e que, portanto, precisa ser ouvida nesse estabelecimento dessa rede. Acho que é isso. Virgínia, para sua conclusão, quando a criança não se dá bem, a criança com deficiência não se dá bem na educação inclusiva, o que acontece? Ela vai para o atendimento especial, especializado? Então, a criança, fechar, por favor. eu acredito que a criança não se dá bem na educação inclusiva. Ela pode não estar bem atendida naquela escola. E aí o problema não é a criança, o problema de verdade é todo o processo educacional que atende aquela criança. Então aí a gente vai ter que procurar um outro espaço, uma outra escola comum para bem atendê-la. Em conjunto com a educação especial, com os recursos e apoios, que pode ser a sala do AE ou pode ser numa instituição, para bem atendê-la. E bem atendê-la significa que ela aprenda. Não é apenas estar lá, é de fato aprender, que essa é a função da escola. Então, não se dar bem numa escola inclusiva não existe. Existe de verdade aquela escola que não está bem atendendo. E aí é dever também do Estado buscar outras alternativas e formar aquela escola para que ela possa bem atender a todas as crianças. Maria Luísa, até um minuto, a palavra é sua. Opa! Eu acho que a gente tem que pensar que essa criança vai ser adulta e ela tem que ser feliz. Então, eu acho que essa é a busca. É a busca da escola especial para acolher essa família que se sente excluída muitas vezes, né? Então é inclusão, exclusão, essa é a discussão e vai mais programa aí pela frente. Então, assim, eu acho que acolher esta família, acolher esta dor e promover a esperança do desenvolvimento desta criança e a esperança dessa família ter um filho independente, eu acho que é isso que a gente luta em todos os sentidos com pessoas na sociedade que nós estamos, tentando fazer o melhor para aquele que precisa. Né? Eu acho que é por aí. Muito bem. Maria Luísa, Virgínia, Liliane, agora não errei os nomes. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nesse programa Assembleia Debate. Hoje nós falamos sobre educação inclusiva. Quero agradecer a você de casa que nos acompanhou. Tchau, até o próximo tema.